Tá começando para vocês mais um cafezinho com a Teca. Olá, queridos, olá, queridas. Como tem andado a vida de vocês? Correria? Acredito que sim, porque não dá para ficar parado, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto assim que todo mundo tem. Todo mundo passa por ele. Então, você já se viu em uma situação em que você sentiu medo? Você já passou por algo que te deu aquele friozinho na barriga? Você já encarou uma situação desse tipo? Por que eu estou falando disso? Porque o nosso tema hoje é medo. Isso. Você já teve medo na sua vida? Bom, eu acredito que sim. Porque o medo, ele nada mais é do que um prelúdio do nosso organismo, para vocês verem que Deus ele é tão incrível que ele criou algo dentro de nós para nos avisar do perigo ou de ameaças. Gente, isso é perfeito. O medo, ele não é uma coisa ruim. Ele tem o seu lado bom. Qual é o lado bom do medo? Ele nos avisa para a gente ficar em alerta. E isso é um prelúdio. Ele tá te avisando. E o nosso organismo que faz isso acontecer é o mecanismo do nosso corpo que vai ali tá avisando o nosso organismo que estamos em perigo ou estamos em situações ameaçadoras. Isso é muito incrível, é muito incrível. O medo ele pode te proporcionar uma proteção. Você já parou para pensar nisso? Que o medo ele te prepara para situações que podem acontecer com você, com a sua pessoa. Você já parou para pensar? Sim, o medo tem o seu lado bom. Ele tem. Ele tem. O medo, ele é um prelúdio para realizações de coisas boas. Ele pode também estar te preparando para coisas boas. Não é só coisas negativas, não é só coisas perigosas ou coisas ameaçadoras. Mas ele pode também estar te preparando para viver o melhor tempo da sua vida, ainda que ele venha, porque é necessário o medo vir. O medo tem que vir, gente. Eu nunca parei para pensar que ter medo é bom. Porque o medo, ele te leva a romper barreiras. Mas, para isso, você precisa enfrentá-lo. Você precisa encarar o medo e avançar. Tá entendendo? O medo, ele tem umas características que são bem importantes. Eu já citei aqui alguma delas. Eu vou estar aqui destacando quais são as importâncias que o medo proporciona para nossa vida, tá? O medo, ele é importante. Ele é um mecanismo do nosso corpo, foi como eu falei. Ele traz ali um prelúdio do que pode acontecer. Então, ele te prepara para o que pode acontecer. Como eu falei, ele vai preparar você para situações ameaçadoras ou situações perigosas.
Porém, ele também pode te preparar para situações boas. O medo, ele é essencial para sobrevivência e para evolução da humanidade. Você sabia disso? Que o medo, ele faz a gente sobreviver e ainda nos faz evoluir. E o instinto do medo não está só sobre nós. Você pode ver, por exemplo, quando você está assistindo um vídeo de animais, vamos dizer lá, qual bicho que eu vou botar? Um passarinho. Quando ele está sendo ameaçado, o que ele vai fazer? Ele vai voar. Ele vai querer sair daquela situação, porque ele sabe que ele está em perigo. Tá entendendo? Um gatinho, vamos lá, vamos dizer um gato. Um gato, quando ele vê um cachorro, geralmente, não são todos os gatos e cachorros que se dão bem. Então, o gato vai fazer o quê? Vai fugir. Então, esse instinto do medo está sobre a humanidade e até mesmo nos animais. Tá entendendo? Porém, o medo, ele tem o seu lado negativo. E qual é esse lado negativo, Teca? Vou estar falando para vocês aqui, tá? Mas antes, deixa eu tomar um café. Café. Que delícia. O lado negativo do medo é que se ele não for encarado e enfrentado, ele te paralisa. Ele tem o poder de nos paralisar, nos impedir de avançar e nos estacionar. O problema do medo é quando ele toma uma proporção dentro de nós que não deveria. Você já esteve numa situação parecida? Já se pegou numa situação assim que você ficou paralisado, não conseguiu fazer nada? Eu já passei por isso. E eu vou estar trazendo para vocês o exemplo aqui da Bíblia, porque eu não posso ficar só nas minhas palavras, né, naquilo que eu estou falando, mas eu tenho que trazer também uma experiência para vocês da Bíblia e da minha. Por exemplo, Jesus, quando morre, os discípulos se reúnem em um local de portas fechadas. Por que eles estavam com a porta fechada? Porque eles estavam com medo. E medo de quem? Dos judeus. Então o medo paralisou aqueles homens e aquelas mulheres. O medo fez com que aquelas pessoas se escondessem. Então eles tiveram medo. O que aconteceu? O medo paralisou eles. E aí Jesus vai lá, aparece para eles e mostra lá a marca da sua mão, fala com eles, sabe? E ali o medo se quebra, porque eles vê o próprio Senhor Jesus Cristo vivo. E ele já tinha avisado o que iria acontecer. Ele já tinha deixado eles em alerta. Porém, o medo foi tão grande que ninguém lembrou. Se alguém lembrou, pelo menos eu não li ali isso na parte que eu li, entendeu? Mas assim, eles estavam escondidos. Então vocês estão percebendo que o medo, ele paralisa. Até as pessoas que andaram com o Senhor Jesus paralisaram. Então, devemos encarar o medo. Entenda, o medo não deve ser colocado em local de destaque dentro de nós. O medo, ele tem que vir, ele tem que acontecer. Porque
Isso é um mecanismo do nosso corpo. Porém, devemos encará-lo e enfrentá-lo. E quantas vezes nós temos medo? Medo de avançar, medo de recomeçar, medo de sonhar. Medo, 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 medo. O medo, gente, se a gente não souber como usá-lo ao nosso favor, a gente estaciona, a gente para. O medo não é para nos parar. Por muito tempo eu andei com medo de sonhar. Por quê? Porque eu já tinha me frustrado. E eu digo pra você, se você tá passando por essa situação, encare esse medo, seja em voltar a sonhar, em recomeçar, em fazer o que tiver que fazer. Encare o medo. O importante é você começar. O importante é você encará-lo, enfrentá-lo e seguir. Porque com certeza ele passa. O medo passa. E depois vem outras situações um pouco mais confortável, porque o medo, ele te confronta de um lado, mas quando você encara, você encontra algo mais confortável. Eu acredito assim. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, bem curtinho, mas espero que vocês gostem. Peço desde já para que vocês curtam esse vídeo, deixa aí o seu like. Também se inscrevam no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, vamos se inscrever, gente. E tá aí compartilhando, comentando, que é importante, tá bom? Se vocês estão gostando aí do trabalho, vai falando, vai deixando aqui, tá? Que vocês tenham um dia abençoado, uma semana abençoada. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E ó, não deixe o medo paralisar vocês, mas encare, vai, siga avante, tá bom? Ó, um beijo, fui! Até a próxima, bye, bye!